satisfação em vê-los de novo, quanto tempo, né? Viemos hoje bater mais um dos nossos papos filosóficos, tão agradáveis para mim, espero que também para vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto curioso. Eu chamei de os 1000 nomes do amor, embora não sejam propriamente 1000, mas acho que se sairmos procurando por todas as línguas deve dar bem mais do que 1000. A ideia de fazer esse bate-papo veio já de um ano atrás, quando eu li uma reportagem de um linguista britânico chamado Tim Lomas. Ele não é só linguista, mas é também um psicólogo, praticante de uma linha muito nova da psicologia, que é a psicologia positiva, um ramo bastante interessante. Aqueles que tiverem interesse eu convido a conhecerem melhor. E linguista, ou seja, aquela ciência que estuda a evolução das línguas, tanto falada quanto escrita, a comparação entre as línguas, ou seja, uma ciência bastante interessante. E ele dizia nesse artigo que havia encontrado mais de 600 nomes para o amor em diferentes línguas, mas que tinha resumido a 14 acepções e queria falar sobre elas. Bom, quando eu li isso eu achei bastante interessante, inclusive pelos motivos que ele mesmo dá. Ele diz que essas tonalidades do amor é como se fossem sabores. E quando você tem vários sabores, você pode ter uma comida bem temperada, pode ter uma realidade que é vista por vários prismas. Não é só o Dr. Tim Lomas que fala sobre esse assunto. Lógico, Platão fala sobre os graus do amor, Plotino fala sobre as duas Vênus, já vejo Gibran falando magistralmente sobre o amor. Essa ideia de definir o amor vem de muito longe. Até mesmo Lewis, aquele das Crônicas de Nárnia, tem um livro chamado Os Quatro Amores, que também é bem interessante. Então a ideia do Dr. Tim Lomas, atualizada para os nossos dias atuais, ele dá uma tônica interessante, que ele vai dizer que quando nós desenvolvemos uma linguagem que cobre todas as acepções do amor, fica mais fácil também para vivermos essas acepções do amor. Ou seja, se eu sei o nome desse sentimento que eu tenho agora, eu posso refletir sobre ele, posso aprofundá-lo, posso vivê-lo com muito mais consciência. Ou seja, você aumenta a gama da tua percepção emocional. Ele vai dar um nome bastante interessante para isso, que não é um nome que ele dá, na verdade, existe isso na neurociência, existe isso na própria linguística, que é granularidade. Ele vai dizer que quando existem palavras que denotam aspectos do amor que não foram brindados pela nossa cultura, que foram negligenciados pela nossa cultura, fica complicado de vivenciar todos esses múltiplos aspectos. Quando nós sabemos reconhecer todas as múltiplas facetas do amor, as múltiplas facetas desse sentimento tão complexo, fica mais fácil de vivê-lo em profundidade. Essa questão da granularidade é o seguinte: disse que quanto mais o ser humano é capaz de denominar os seus sentimentos, as suas emoções, mais profundamente as vive. Isso tem a ver com a inteligência emocional. Então eu percebo e denomino e estou atento a toda movimentação emocional que existe dentro de mim. Ele trabalha, inclusive dentro da psicologia positiva, com o intuito de desenvolver mais percepção às nossas emoções positivas, aquilo que nos traz um estado de serenidade, felicidade. É uma visão bastante interessante essa nova linha da psicologia oferece. Já não é mais correr atrás de reconhecer e denominar os fenômenos patológicos, mas denominar os fenômenos sãos, ou seja, os estados de felicidade, de equilíbrio, de harmonia, para que o homem possa compreendê-los e buscá-los com mais facilidade. E o que vem a ser granularidade, do ponto de vista linguístico? Uma língua, às vezes, ela tem muitos recursos para que você expresse muitas nuances de sentimentos, muitas nuances de pensamento. Há línguas que são extremamente ricas e isso ajuda, do ponto de vista da expressão dos sentimentos, você ter um vocabulário adequado. É interessante porque hoje, quando nós olhamos pensadores como Shakespeare, que expressaram o amor de uma maneira impecável, e tantos outros que usaram a língua inglesa para isso, dá a impressão de que o inglês é a língua do amor. Mas o próprio Dr. Tim Lomas fala com muito acerto.
O inglês é uma das línguas com menor granularidade que existe, ou seja, não tem muita nuance. É uma língua extremamente simplificada. Então, se você quer falar de muitas nuances do amor, você vai ter que criar uma oração com um monte de descrições e ainda não fica claro. Ou seja, ela é uma língua que já dizia a filósofa Helena Blavatsky, dificílimo você trazer coisas, por exemplo, de um sânscrito da Índia ou de qualquer outra língua antiga altamente complexa e granularizada, traduzir isso para o inglês. O inglês simplifica tudo num conceito que não cobre todas as facetas que estão ali. Então ele vai usar o grego. Ele diz, olha, aí sim, qualquer sentimento tem um nome próprio. O grego é sim muito granularizado, ou seja, muito amplo para expressar todos os matizes da emoção humana. Imaginem vocês, parece que as línguas anteriores ainda eram mais amplas em relação a isso. Isso sempre me chama atenção, porque nós avançamos do ponto de vista tecnológico da época da Grécia clássica para cá de uma forma impensável, mas as nossas línguas regrediram. Para mim, isso denomina bem o ciclo que nós vivemos, onde queremos tratar das coisas, que a linguagem técnica para tratar das coisas é muito diversificada, mas a linguagem para tratar dos sentimentos humanos ficou extremamente redutiva, pobre e quer cobrir muitas realidades com um único nome. Ora, vocês vão ver que essa ideia de nomear as coisas sendo um dos elementos mais importantes estavam presentes na Índia, estava presente no Egito. Um dos elementos da confissão negativa no Egito é isso, eu sei o nome, eu sei o teu nome, eu conheço o nome do Deus. Conhecer o nome de um Deus na Índia, no Egito, significava você conhecer um pouco dos atributos desse ser divino. Estar próximo dele, ser capaz de alguma maneira de se aproximar. Todas essas tradições antigas coincidiam em dizer que conhecer o nome de algo dá poder sobre aquilo, te aproxima daquilo. Se a gente for correr atrás da tradição do Caibalion, um egípcio, vocês lembram que no princípio da vibração disse que cada nome tem uma vibração própria. Que aqueles nomes que se aproximam mais de um grau de consciência mais elevada, mais nobre, mais humana, são nomes que têm uma vibração mais sutil e que só de conhecê-los e pronunciá-los, o homem já tende a aproximar a sua consciência do grau de vibração que eles oferecem. Sempre explico para vocês a respeito da música, por exemplo, como ela é uma convocação à consonância. Ela vibra numa determinada dimensão e ela te chama para estar em harmonia com ela. Então essa questão da vibração, essa questão do poder do nome das coisas sempre foi muito importante na antiguidade. E aqui, essa corrente que o Dr. Lomas vem defender, que não se reduz a ele, começa novamente a acreditar na necessidade de nomearmos as coisas da forma mais descritiva possível. Então a palavra é vibração e ela nos ajuda a elevar a nossa vibração. E a ideia da psicologia positiva como desenvolver uma riqueza de vocabulário para aquilo que estabiliza o homem, para aquilo que o enobrece, é muito interessante. Ao invés de só dissecarmos o negativo, dissecarmos o positivo. Ao invés de só dissecarmos e denominarmos todos os detalhes do patológico, dissecarmos e denominarmos toda a grandeza do normal, do equilibrado, daquilo que nos leva a identificarmos-nos com esse estado de normalidade, de equilíbrio, de estabilidade e até de felicidade. Um dos trabalhos do Dr. Tim Lomas trata inclusive da palavra felicidade. E é muito interessante. Bom, percebam que tudo isso é um estudo novo, mas ao mesmo tempo antigo. Porque nós vemos isso, Platão já fala de coisas parecidas. É como se fosse um retomar de conhecimento que o passado já viveu muito profundamente. Mas então, o Dr. Lomas, ele pega 14 palavras em grego. E eu vou seguir a acepção que ele deu a elas, embora algumas eu conhecesse algumas outras acepções, mas vou seguir o que ele colocou e expor para vocês e ao final colocar mais algumas acepções antigas, como por exemplo os graus do amor para Platão, como por exemplo as duas Vênus de Plotino. Então vamos lá. As 14 palavras que ele separa, entendam, ele diz, isso são sabores, 14 sabores do amor. Se você quer fazer uma comida bem temperada, quer fazer uma vida bem temperada, você teria que entender que você tem todos e que estão presentes às vezes em relação à mesma coisa, em ângulos diferentes e momentos diferentes.
o quanto é requintado o sentimento do amor, o quanto ele é rico. O amor humano tem vários ângulos, é como um grande prisma, é importante entendê-los todos e usá-los todos conscientemente. Ele divide em 3 categorias: o amor por lugares, objetos e atividades. A segunda categoria, o amor entre pessoas e por si mesmo. E a terceira categoria, o amor romântico. Vamos ver como é que a gente faz uma vida emocional bem temperada, com todos os sabores? O primeiro sabor que ele propõe é o Eros. O Eros que tantas vezes conhecemos como o amor romântico ou o amor sexual, erótico. Ele vai definir o Eros de uma outra maneira. Ele vai falar que o Eros é o amor que podemos sentir por objetos ou conceitos que causam admiração ou desejo, como por exemplo uma obra de arte, uma bela obra de literatura ou um belo quadro. E é interessante porque tem um determinado momento no banquete que Platão vai falar uma coisa muito parecida exatamente sobre Eros. Ele vai dizer o seguinte, que o Eros promove o conhecimento e a recordação da beleza da alma. Ele diz, olha, quando você olha para um objeto belo, por exemplo, uma obra de arte, o correto seria que ele não provocasse desejo, mas provocasse nostalgia. É como se esse objeto te lembrasse um mundo que também é todo belo e ao qual você já pertenceu. Então, um ponto de beleza é um passaporte para que você recorde a beleza da alma, para que você recorde o mundo das ideias, ao qual você já pertenceu e ao qual pretende voltar. Então, a beleza que o ser humano é capaz de criar, quando ela é legítima, quando ela carrega em si esse poder de elevação da consciência, ela é um passaporte para que o homem veja a si próprio através dela. Então ele vai definir o Eros dessa forma, não o amor erótico ou sexual, mas o amor como admiração por coisas belas, por obras de arte, por belas construções, por uma obra da natureza, ou seja, o amor e a admiração para objetos ou conceitos, também ideias belas. Uma bela ideia, uma bela obra literária também poderia provocar o Eros. Ou seja, sabe aquele livro lindo, aquela música linda, que você, quando quer elevar a consciência, corre lá e ouve, corre lá e dá mais uma lidinha? Esse sentimento que você tem por essas coisas, que para você são um passaporte de elevação de consciência, isso é Eros, segundo o Dr. Lomas. Um aspecto, um dos sabores do amor. Vamos para outro? Aí ele vai falar de meraki, que tem a ver com sabor. Traduzido do grego para o português, meraki é precisamente sabor. Ele vai dizer que é um amor por ações, experiências e vivências. Ou seja, experiências que de alguma maneira não é que te elevem necessariamente, mas te descontraem, quebram o teu estresse, te dão um estado de serenidade. Então, se você cuida do jardim, jardinagem, se você ama isso, é uma forma de meraki. Não o amor pelas flores ou pelas plantas, que é uma outra coisa, mas o amor pelo ato em si. Quem gosta de viajar é uma forma de meraki. Ações como cozinhar, por exemplo, quem gosta de cozinhar é uma forma de meraki. Nossa, isso para mim é tão gostoso. Eu gosto às vezes de fazer artesanato, mexer com algumas coisinhas, mexer com biscuit. Aquilo para mim é ótimo, porque minha consciência fica toda ali. É uma ótima forma de combater formas mentais circulares. Isso é um tipo de amor. Meraki. Amor por atividades simples, mas que dão um estado de bem-estar muito bom para você. Ou seja, mais um sabor, mais uma coisa conciliada dentro dessa riqueza que é o sentimento do amor e que nós temos que tomar posse de todos os seus aspectos. A outra forma de amor que vamos falar é o Kóros. O que vem a ser Kóros? Kóros vem de espaço, círculo. Kóros é amor por um lugar. Por exemplo, patriotismo, amor pela tua terra e também um sentimento muito arraigado, que é o amor ao lar, o sentimento de lar. Aquele conforto psicológico que aquele pequeno espaço que nós reconhecemos como nosso nos dá. A ideia de lar é uma ideia muito poderosa. Vocês já devem ter visto que às vezes as pessoas vêm de viagens maravilhosas ao exterior, mas muitas vezes quando o avião pousa na sua terra, no seu país, elas aplaudem, que a personalidade realmente se sente aliviada. É como se ela tivesse encontrado um berço, um lugar onde ela pode relaxar e estar em paz. E exatamente nesse momento que a personalidade está em paz, é o momento em que a alma mais pode se libertar. E mastigar tudo aquilo que foi visto, dedicar-se à reflexão, tem muito a ver com aqueles divinos ócios de Platão. Ou seja, de uma certa maneira, os divinos ócios estavam relacionados ao amor Kóros. Criaram um espaço onde você
faça com que a personalidade fique em paz, não faça ruídos, e onde você possa se dedicar a libertar a alma e deixá-la viajar, deixá-la processar tudo aquilo que você viveu. Ou seja, mais um elemento interessante que agrega tudo isso, o sentimento de lar, o sentimento de estar no local onde você está em paz. É um outro tipo de amor. Mais adiante, mais um dos sabores da nossa receita. Vamos ter um prato delicioso com isso, né? O outro sabor é Storde. Storde é, sobretudo, o afeto entre família. Era tido como um dos sentimentos mais puros. Platão dizia que o sentimento entre pais e filhos, por exemplo, ele é muito puro porque não exige contrapartida, não espera contrapartida. Um pai que ama o seu filho não espera outra coisa que não que ele cresça sadio e seja feliz. Se ele espera alguma coisa em troca, já contamina e descaracteriza esse amor Storde. Ele diz que esse é um dos traços belíssimos que todo amor deveria ter. Não esperar outra coisa senão o bem do ser amado. Ou seja, relaciona muitas vezes pessoas da família e inclusive o Dr. Lomas vai dizer que às vezes Storde se mistura com filha, que é o amor da amizade, porque às vezes temos amigos que se tornam família, fazem um vínculo tão profundo que nós sabemos que sempre poderemos contar com aquela pessoa. Tá? Então, às vezes, a filha vem para Storde. Storde, então, é sobretudo o sentimento de amor familiar, filial, paternal, ou seja, sentimento de relações que a gente sabe que não vão se dissolver, ou normalmente não deveriam se dissolver. É mais um aspecto muito interessante. Imaginem se a gente pudesse juntar tudo isso num sentimento só, porque nós estamos vendo ângulos desse grande prisma, mas ele é um só. Um sentimento que tem toda essa riqueza, que é capaz de criar vínculos com tudo aquilo que ele toca. Uma atividade, um lugar, uma família, um amigo. Em tudo ele é capaz de dar um colorido diferente. Isso é a grandeza do amor. E ele vai adiante, depois de Storde, ele vai falar exatamente de filha, que é a amizade, ligado ao amor, a companheirismo, a amizade, não tem nenhum vínculo com Eros, ou seja, nenhum tipo de ligação carnal, nenhum tipo de ligação mais íntima. É sim íntima no sentido de que os dois compartilham seus corações, um puxa o outro para cima, mas um amor destituído de aspectos carnais. Isso é o filia. Por uma pessoa, mas também muitas vezes na história, por um conceito, por uma ideia, por uma disciplina. Assim, Pitágoras vai usar exatamente o amor filia para dizer que amava a sabedoria, como se essa sabedoria fosse a maior de todos os seus amigos. Filosofia é exatamente amor à sabedoria. Filia mais Sofos ou Sofia. É interessante esse aspecto que os grandes filósofos sempre tiveram. O maior dos seus amigos é a sabedoria. O próprio Gandhi, recentemente, dava palestras sobre ele e dizia que o maior dos seus amigos era a verdade. Uma concepção parecida, ou seja, tomar conceitos, tomar atributos, tomar valores de maneira tão concreta que você considere ali está o seu melhor amigo e conselheiro. Assim nasceu a filosofia. A filosofia é filha, mas Sofos ou Sofia, a sabedoria. Mais um ângulo, né? Vamos lá. Aí ele vai falar de Filatia. Filatia, que significa a princípio em grego amigos, na verdade é uma amizade por si próprio. Ele define Filatia como amor próprio e cuidado por si próprio. Essa coisa estranha que não pode ou não deveria acontecer, de sermos capazes de fazer muito pelos outros e nada por nós mesmos. Esse sentimento de respeito por esse veículo que a natureza nos deu, de querer cuidá-lo, preservá-lo, porque sabemos o valor que ele tem, o quanto ele nos permite atuar no mundo. É como uma pessoa que tem um automóvel que lhe serve para trabalhar, lhe serve para atender os seus familiares e tem cuidado por esse veículo. Porque por muito simples que ele seja, é um veículo que permite realizar seus deveres no mundo. Isso aqui é um veículo que permite realizar os nossos deveres no mundo. Deveríamos tratá-lo com carinho, não é nosso. É um empréstimo da natureza. Uma hora vai ter que ser devolvido. E esse respeito por si próprio, esse cuidado, esse carinho por esse veículo que humildemente tão bem nos serve, isso seria uma outra forma de amor. Reconhecimento do respeito que devemos a nós mesmos, dignidade. Isso era chamado de Filatia.
Mais um sabor importante. Percebam como o amor é multifacetado e cobre todos os ângulos da vida. Continuando, vamos lá. Epicímia. Esse sim parece com aquilo que nós entendemos de Eros. Epicímia é o amor sexual, o amor romântico, a atração sexual, que se por trás dela não se desenvolve estorde ou filia, muitas vezes epicímia se dilui e vai embora e não fica nada. Epicímia está muito ligada à paixão, ela tem um ciclo. Necessariamente ele se esgota. É agradável. A paixão é como um chocolate, só que acaba. E se por trás você não tem um alimento mais consistente para continuar comendo pelo resto da vida, não vai ter como sobreviver. Então, a epicímia é como um sabor agradável, mas passageiro, que tem um ciclo. Tá? Ela está ligada, então, ao amor passional, ao amor sexual, ao amor romântico. Ou seja, seria mais esse do que o que nós entendemos como Eros. Epicímia seria esse amor sexual. Tá? Que mais? Vocês percebem que não se exclui? A paixão se vai e por trás você pode ter construído um amor, pode ter construído um filia, pode ter construído um estorde, pode ter construído algo mais. E deve, né? Para que a paixão não te deixe de mãos abanando. Porque ela vai na mesma velocidade que vem. Ela cumpre um ciclo, como os ciclos da natureza. Peshnide. Peshnide é um tipo de amor interessante que nós sabemos que temos. Você às vezes vê na casa do seu amigo aquele cãozinho, filhote, fofinho, dá vontade de abraçar, dá vontade de apertar. Peshnide é ternura. Essa coisa, nossa, como isso é terno, como dá vontade de aconchegar, dar carinho. É um outro aspecto do amor. Ele vai dizer que isso faz com que as coisas recebam carinho, recebam ternura, isso aconchega os seres. É um aspecto concreto do amor que faz com que as pessoas troquem a afetividade. E não só as pessoas, como eu falei para vocês, não tem coisa para dar mais peshnide do que um belo de um animal de estimação. Fofinho, filhote, bem aquela coisa de querer amassar, aconchegar. Isso seria uma forma de amor, que chega dá agonia na gente, né? Dói um pouco o nosso coração. Isso é uma demonstração, é uma das facetas do amor, peshnide, muito comum, por exemplo, nos seres tenros, nos filhotinhos, naquele sentimento de desproteção que eles passam para nós, e a vontade de aconchegar e de proteger. É um outro aspecto do amor. Também é igualmente válido e necessário. A natureza não criou nenhum aspecto do amor em vão. Todos eles são necessários. Pragma. Pragma, que do ponto de vista de palavra significa no grego coisa, pragma está ligado àquilo que é prático, como o próprio nome diz, né? Ou seja, fala de um amor que é duradouro, que é sustentado por um ato de vontade, um relacionamento que perdura por toda a vida. Podem haver flutuações de paixões aí, pode ter um monte de coisas passando por aí, mas por trás, como pano de fundo, existe um amor calcado no respeito mútuo, no compromisso de caminharem juntos, de serem fator de soma um na vida do outro, aquele amor sólido que as circunstâncias não são capazes de abalar. Então ele vai dizer que o desejo de construir uma vida juntos, por exemplo, é totalmente baseado no amor pragma. Um amor que não passa por fases. O relacionamento, a convivência passa por fases, mas o pragma ele é sustentado pelo compromisso mútuo, pelo respeito mútuo e pela vontade de honrarem esse amor assumido, de cruzarem toda a vida juntos, de estarem sempre acessíveis um para o outro. Então a base de muitos relacionamentos é pragma. Está fundamentado no compromisso, na vontade e nesse respeito profundo que se adquire à medida que você caminha ao lado de alguém. Um aspecto muito interessante. Um amor, como diria Kant, construído e sustentado por um ato de vontade, que ele diz que só esse tem valor moral. Os outros são mais mérito da natureza do que do próprio homem. Percebam isso, reflitam um pouco sobre isso. A nossa é uma época que teme o compromisso, portanto tudo que nasce dele é rejeitado. O próprio sair da ignorância e chegar à sabedoria só se consegue através de um compromisso. Compromisso com o nosso próprio aperfeiçoamento pessoal. As coisas mais válidas na vida se sustentam em cima de um compromisso sério. Compromisso com o nosso autoaperfeiçoamento.
Compromisso com a nossa autotransformação e, através de nós, transformarmos um pouco o mundo para melhor. Mais um sabor, Ananye. Ananye é conhecido como o amor à primeira vista. Seu significado é necessidade. Aquele amor que você bate o olho e sente que aquela pessoa e você têm algo em comum. Tem uma necessidade de experiência mútua que, se estivessem juntos, um poderia ajudar o outro. Mas muitas vezes ele está associado ao amor desventurado. É Romeu e Julieta. Aquele amor que, num primeiro momento, você o sente. Essa pessoa tem algo importante para mim. Mas circunstâncias da vida às vezes não permitem que isso aconteça. Um amor que é quase que fundamentado na intuição. Tenho algo a aprender com esse ser. Isso provoca a atração, a necessidade mútua de experiência, mas que nem sempre se realiza. Os amores desventurados são todos ananye. Tá? Muito interessante mais esse aspecto do amor. Ágape. Ágape é uma das formas mais belas de amor. Ágape está relacionada à caridade, compaixão, desejo de fazer o bem. O amor ágape é muito ligado à ideia de devoção, devócio, tender para algo divino, querer ser fator de soma no mundo, querer agregar valor à vida dos demais. Seja um amor tremendamente altruísta. É o amor da generosidade, o amor de querer dar e também de saber receber. Estabelecer com isso um fluxo de energia e de vida com as pessoas à nossa volta. Ou seja, ágape é o amor misericordioso, o amor compassivo, o amor que busca a realização do bem. Ou seja, um aspecto importantíssimo do amor. Quinonia. É interessante e muito válido também que o amor pela coletividade, pela sociedade, por um grupo. Você pertence a um grupo de amigos que se reúnem todos os anos. Sei lá, o grupo de jovens que se formaram na faculdade com você. Chega um determinado momento que aquele grupo está tão consolidado pela filia, que é o amor da amizade, mas também vai criando um amor pelo grupo que muitas vezes gera inclusive a possibilidade de sacrifício pessoal em nome de um grupo, em nome de uma comunidade religiosa, em nome de uma comunidade esportiva, seja qualquer grupo que se une em torno de uma ideia coletiva. Somos de tal cidade, somos de tal, sei lá, tendência, preferência, e essa unidade de grupo gera em cada um dos seus integrantes uma capacidade de sacrifício do pessoal em prol do todo. Tá? Daí que vocês vão ver que muitas vezes isso faz com que sociedades, grupos ao longo da história tenham feito grandes coisas. As pessoas são capazes de se sacrificar por essa ideia, porque sentem essa ideia como válida, quase como se fosse uma personalidade coletiva. O amor pelo coletivo, o amor pelo grupo, isso é uma outra forma de amor, então. Chama-se quinonia. E nós também o vivemos. Um dos mais belos, que é sebomê. Sebomê é o amor a Deus, significa eu respeito. Não só a Deus, mas aquilo que de metafísico você acredita. O amor é um mistério. Esse prostrar-se diante do mistério, que nós sabemos que hoje a antropologia física tem achado isso até em hominídeos. Alguns que eram capazes de colocar uma pedra em cima de outra e, através daquele símbolo, reverenciar algo que eles não compreendiam, mas que sentiam que existia, o mistério do universo. Reconhecimento de que isso tem uma lógica, não é causa, é cosmos. Existe um sentido em toda essa engrenagem. A vida é dotada de sentido. E reverenciar esse grande sentido, que eu não compreendo intelectualmente, mas que de coração eu sinto a necessidade de servir a ele, de agregar valor, de somar para esse sentido, que é o único sentido válido para a vida. Ou seja, o amor sebomê é reverencial. É mais um dos aspectos que caracterizam bem a divisão do amor humano para qualquer outra espécie de amor. Reconhecimento do mistério é a capacidade de servi-lo, de colocar-se a serviço dele. Entender que a vida tem leis, tem uma ordem que está muito além daquilo que os nossos sentidos sejam capazes de captar. Que é um diferencial muito grande entre qualquer grupo animal e uma comunidade humana, ainda que primitiva. Daí que Eliade dizia que o homem não é o homo sapiens, mas o homo religiosus. É exatamente esse amor que caracteriza o homo religiosus. Sebomê. O que mais temos aqui? Aí, por fim, ele acrescenta dois adendos
que é o mania. Mania, que nada mais é do que mania mesmo, é aquele amor obsessivo, que pode debandar e, em geral, debanda para o patológico. Dependência, posse, ansiedade, manipulação do outro, querer ter o outro. Essa é uma degradação do amor, que pode gerar mania, como nós falamos, o maníaco, aquela situação que debanda para o patológico, às vezes até para o trágico. É a falta de maturidade para ter um amor sadio. E esses são os chamados dois amores imaturos, tanto a mania, que já é um amor que beira o desequilíbrio, como o ludos, que aí já é uma palavra latina e não grega. O ludos é o flerte, isso, brincar de amor, simplesmente para se sentir querido, para se sentir estimado, para se sentir atraente. Essa coisa um pouco imatura, mas que às vezes arrastamos por toda a nossa vida. Nós, em geral, carecemos de uma grande falta de maturidade emocional. Vivemos num mundo onde a razão avança e as emoções ficam lá atrás. Então ainda andamos flertando com as coisas, sem compromisso, simplesmente para nos sentirmos vivos, para dar um sabor a mais à nossa vida. Ou seja, é um trato imaturo com o amor, é o flerte. Esses são os aspectos, então, que o Dr. Tim Lomas vai abordar. Percebam a possibilidade de juntar tudo isso e compreender essa potência que existe dentro de você, que cria laços com o mundo, que, como dizia o grande filósofo Sirihan, recupera a unidade na multiplicidade. Que o amor nada mais é do que isso, cria laços para que aquilo que está dividido volte a ser uno, porque, segundo todas as tradições da humanidade, a realidade do universo é o uno, a verdade do universo é o uno. E o amor vai recuperando essa verdade no meio das ilusões, vai unindo aquilo que estava aparentemente separado, vai tirando a fronteira ilusória, vai fazendo com que aquilo que parecia muitos torne-se um só. Essa é a função dele. Diz já Hesíodo, quando ele fala na sua Teogonia, ele já fala que quando o universo se divide, nasce Eros o antigo, o mais antigo dos amores, que é exatamente para fazer com que aquilo que se dividiu volte a se unir num determinado momento. O amor nada mais é do que a busca da unidade perdida, e para isso ele cria laços, de todas as formas, em todas as direções. E salvo os chamados amores imaturos, todos os demais amores são possibilidades preciosas do ser humano, que a gente deveria entender e praticar. Continuando, eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho muito interessante. O Banquete de Platão, que inclusive o Dr. Tim Lomas cita de vez em quando, ele tem uma coisa muito interessante, que é chamada escala amores. A escala ou a escada do amor, onde Platão vai mostrando como o amor correndo atrás da beleza, que o amor tem uma grande afinidade pela beleza. Não é à toa que Afrodite tinha o seu lado Eros, ou Vênus com Cupido. O amor e a beleza andam juntos. De alguma maneira, a beleza é capaz de despertar e incentivar e motivar o amor. Então, ele diz que um primeiro degrau do ser humano é buscar um corpo belo, que não é de forma alguma ligado apenas a instintos. Você percebe que um animal não procura uma fêmea para procriar só se ela for bela, nem percebe isso. É muito mais do que procriação, é no fundo uma busca de algo mais profundo, de uma harmonia que o homem quer conquistar e que a beleza oferece. Só que não oferece simplesmente se unindo fisicamente a um corpo. Isso é sempre um pouco frustrante, como diz lá o de Rerum Natura de Lucrécio. Você bate contra as grades do corpo do outro e não penetra em nada mais profundo. Só o amor físico não te faz possuir beleza, mas é o primeiro impulso do homem, correr atrás de um corpo belo. Num determinado momento ele começa a perceber que a beleza das formas não pertence àquele único corpo. Começa a perceber beleza em todos os corpos que existem na Terra e apreciar e alimentar-se dessa beleza. Passado mais um degrau, ele vai perceber que nenhum desses corpos retém a beleza. A rosa bela e esplêndida morre amanhã. Ou seja, os corpos não são capazes de reter a beleza. Mas se uma pessoa, por exemplo, é justa, é íntegra, é honrada, ela retém na sua alma essa beleza pela vida inteira. E aí ele vai dos corpos para as almas, que são muito mais capazes de guardar consigo a beleza. Então esse mesmo homem que corria atrás de um corpo, depois corre atrás de todos os corpos, depois começa a correr atrás das almas. E aí ele vai buscar logo em seguida as obras que essas almas belas geram no mundo. Então belas leis, belas instituições, belas ações,
estados belamente organizados, obras de arte belamente feitas. Ele começa a correr atrás das pegadas dessas almas belas do mundo. E também se namora por elas. E acha maravilhoso as pegadas que uma alma bela é capaz de deixar, porque marca, divide a história. Gera um novo capítulo na história da humanidade. E a partir disso ele começa a correr atrás da beleza nas ideias que geraram essas obras. Que essas ideias são atemporais e podem gerar várias outras obras ao longo da história, em outros homens. Então, correndo atrás da beleza, ele passa a correr atrás das ciências e do conhecimento. Ele percebe que aí, no plano das ideias, a beleza perdura muito mais. Todas as coisas belas no mundo estão presas a uma ideia que ainda é fértil, ainda pode gerar muito mais coisa na história. Aí ele corre atrás da ciência e do conhecimento. E por fim, ele vai acabar chegando ao belo em si, que inspira, que cria, que germina esse plano das ideias. Esse belo em si seria a ideia de Deus, do absoluto, daquela beleza permanente, perene, que fecunda o mundo das ideias. Ou seja, correndo atrás da beleza, o amor à beleza leva o homem de um corpo belo até Deus. E essa escada de Eros que é passada no banquete é de uma forma muito pedagógica, uma escala de amadurecimento da capacidade do homem de amar. Percebam que à medida que vai evoluindo, vai incluindo aquelas 14 categorias do Dr. Lomas. Uma pessoa que ama as leis, ama as instituições, ama as coisas, ama os lugares, ama os objetos, ama os amigos, ama os familiares, ama os grupos, as instituições que são criadas. Ou seja, cada vez que você sobe um degrau, esse amor vai se enriquecendo, e englobando aquelas 14 categorias, de tal maneira que quando o homem chega lá em cima, que chega ao amor a Deus, ao belo em si, como você prefira chamar, todas as categorias do amor estão ali. Todas elas foram aplicadas ali. É a plenitude de capacidade de amar do homem. É uma outra qualificação muito interessante. Percebam, gente, tudo isso existe dentro de nós como potência. Ao invés de duvidarmos do amor, por que não amadurecê-lo? Por que não conhecê-lo em maior profundidade? Por que não trazer à tona os seus poderes latentes? O amor tem muitas possibilidades. Provavelmente usamos muito poucas. Porque falta granularidade nas nossas línguas, falta granularidade também na nossa emoção e até no nosso pensamento. Reduzimos tudo e tudo é muito quadradinho. Precisamos nos aprofundar na arte de ser humano, na arte de viver como seres humanos, na arte de sentir como seres humanos. Mais adiante eu trouxe para vocês também um outro conceito que é muito interessante, originário primeiro dos estoicos, depois de Nietzsche, que é o conceito de amor fati. Nietzsche considerava esse o mais nobre dos amores. E ele tem razão, é um amor que realmente qualifica muito. O que vem a ser amor fati? Amor fatum, amor ao fado, amor ao destino. Imagina que você veja a sua vida, olhe para o seu passado e compreenda num determinado momento que tudo que você viveu foi necessário para te trazer ao ponto em que você está. E que tudo que você viveu não haveria um caminho melhor do que esse para você ser o que é. E você aprenda a aceitar e integrar todo o seu passado. Isso é uma coisa. O amor fati é mais do que isso. Você aprenda a amar tudo o que te aconteceu. E compreender que tudo isso é uma misericórdia da ordem do universo. Tudo isso é destinado a você por necessidade de experiência, atraído pela tua necessidade de crescer. Todas essas coisas são o remédio certo, prescrito milimetricamente, exatamente para você. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Compreender a vida como cosmos, não só aceitar o que nos acontece, mas amar aquilo que nos acontece. E não querer que as coisas fossem de nenhuma outra forma. Não só no passado, mas no presente e no futuro. Os estoicos falavam, e Nietzsche falava, isso é nobreza, isso é fé na vida, isso é confiança de que venha o que vier, será para o meu aperfeiçoamento, porque toda a natureza trabalha no aperfeiçoamento dos seres. É aquilo que Jung chamava de sincronicidade, pela necessidade de sermos cada vez mais humanos, que é o que a natureza espera de nós, vamos atraindo os elementos que são exatamente o que necessitamos para isso, que vão confirmando o nosso caminho, que vão sinalizando o nosso caminho. Então, amor fati é amor pela vida, amor pelo aquilo que chamamos de destino, amor pelos fatos da maneira como eles são, e não como em algum momento queríamos que fossem. Volto a vocês aquela oração indiana que eu sempre cito,
que diz que devemos ter cuidado com aquilo que pedimos, porque corremos um grande risco se pedirmos com muita fé. Corremos o risco de sermos atendidos e, em geral, aquilo que queremos é o pior que pode nos acontecer. Melhor confiar naquilo que a natureza traz. Ela nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Ela sabe do nosso grande potencial, que é chegar a ser seres humanos plenos. E ela precisa que sejamos isso. E ela traz todos os ingredientes para fazer uma trilha de menor resistência até esse ponto. Natureza econômica. Se você solta aqui um objeto, que esse objeto tem um certo peso, não existe vento, ele cai em linha reta, ele não faz curvinhas. A natureza não desperdiça energias. E provavelmente ela está traçando o caminho de menor resistência para você chegar a ser aquilo que você nasceu para ser, um ser humano pleno. Isso é amor fati, que implica em muita nobreza e muita confiança na vida. E por fim eu trouxe para vocês o conceito de amor segundo Plotino. Plotino fala das operações da alma como se fosse um escultor que está esculpindo uma pedra e olhando para o modelo. Você olha para o plano das ideias e vê o seu modelo e esculpe a matéria para que ela fique parecida com aquilo. Então ele diz que as duas operações da alma são contemplação e organização. Contemplação do plano das ideias e organização do mundo material, para que seja um símbolo, para que seja imagem e semelhança daquilo que as coisas nasceram para ser, inclusive o próprio ser humano. E essas duas operações, segundo ele, vão gerar dois tipos de amor. As duas Vênus. A Vênus urânia, que é aquela que te faz olhar para cima, para Uranus, para esse mundo de possibilidades, para esse plano das ideias perfeitas. E a Vênus Pandemos, que olha para todas as coisas do mundo concreto. As duas juntas fazem exatamente as duas operações da alma, que é contemplação e organização. Quando se separam, ou você vai ter um homem totalmente ligado às coisas do céu, mas sem nenhuma realização concreta, ou um homem agarrado às coisas da terra, mas sem nenhum valor para aportar ao mundo, sem nenhum acréscimo valioso, sem nenhuma possibilidade de acrescentar algo que venha aperfeiçoá-lo. Ele movimenta as coisas, mas no fundo não agrega valor nenhum. Então essas duas Vênus que olham para cima, olham para baixo. Uma não é superior à outra quando trabalham juntas. A contemplação e a organização. Se eu só tenho organização, eu organizo baseado em quê? Naquilo que me dá mais lucro? O que é lucro? O que é o verdadeiro ganho na vida do ser humano? Se eu não tenho nada para organizar, por que contemplo? Não deixa de ser uma espécie de egoísmo, de querer presenciar aquilo que é, mas não comunicar a ninguém e não agregar valor ao mundo. Então a Vênus Urânia e a Vênus Pandemos, para Plotino, englobam todos os tipos de amor humano. Todos eles atuam olhando para cima e plasmando as coisas no mundo. Também é um conceito precioso. Para onde anda olhando a nossa Vênus? Será que é para uma direção só? E por fim, eu gostaria de fechar com vocês com essa ideia de que o homem pleno desenvolve todas as suas possibilidades, traz à tona todos os seus poderes latentes. E de desenvolver plenamente um sentimento é como se você se tornasse todo sensível. Em todas as coisas você retira um vínculo, um laço, uma essência. Então tem muito a ver com aquilo que classicamente se chamava de ver a Deus em todas as coisas. Não é só ver, porque isso faz a mente ou a intuição. É sentir a Deus em todas as coisas. Porque o meu amor tem 1000 braços, 1000 olhos, como os antigos deuses hindus. E toca em todas as coisas, experimenta todas as coisas. Através das suas diversas possibilidades de amor. Toca e não explora, beneficia. Toca e agrega valor, não retira. Ou seja, é um amor fundamental para enriquecer o mundo e para perceber em todas as coisas do mundo a sua essência, inclusive a nossa própria essência. E isso seria esse grande Deus que dizia Hesíodo, Eros o Antigo, com muitas, muitas possibilidades, e nenhuma delas dispensável para nós. Pense um pouco sobre isso. Amor é um sentimento que nós temos muito que desenvolver, muito que amadurecer e muito que praticar. Por hoje ficamos aqui. Agradeço muito a presença de vocês e a gente se vê. Um abraço.